Fala meus amigos, estamos aqui para começar mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre os direitos humanos, vamos finalizar a reflexão que a gente começou no vídeo, no penúltimo vídeo, tá? E que continuamos no último, né? Então a gente finalizou no 19º direito, são 30, a gente vai finalizar aqui falando os outros 11, tá? Hoje, para completar essa nossa reflexão aí. Então na primeira... na primeira edição, né, dessa tríade aqui que eu estou fazendo, a gente falou sobre a história dos direitos humanos, enfim, umas reflexões aí conectando com o Brasil e tal, e falamos sobre os 5 primeiros direitos, tá, da Declaração da ONU. No vídeo passado a gente completou, né, a reflexão sobre o 5º direito e fomos até o 19º, e hoje a gente vai finalizar com os outros 11, aí, fazer umas reflexões também em cima desses temas que tem nesses 11 direitos restantes, tá? Antes, 2 recadinhos rápidos aqui. Primeiro, mais uma vez, deixo aí a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? 3º livro de poemas, 5º pela Multifoco e o meu 9º livro no total, tá? Estou escrevendo mais 2 ali, já tem outras coisas prontas também, e eventualmente, se eu conseguir me livrar dessa situação absurda aí, eu vou continuar publicando as minhas coisas como eu sempre gostei de fazer, tá? Então quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo aí, tá? É só falar comigo que a gente conversa, beleza? E o segundo recado rápido de hoje é que ontem foi aniversário da Adélia Prado, né? A maior poeta viva aí do Brasil, fez 88 anos, então parabéns para a Adélia Prado. Já fiz um vídeo aqui, ou até 2 eu acho, sobre ela, um deles falando sobre a questão do Zema, né? Que é o Nerso da Capitinga, lá da direita brasileira de Minas, que não sabia quem era a Adélia Prado, né? Essa figura bizarra aí que está querendo substituir o Bolsonaro. Na verdade, não conhecer a Adélia Prado é algo que o equipara ao Bolsonaro de fato, né? Porque isso aí tem tudo a ver com o Bolsonaro mesmo. Então, se ele quer substituir o Bolsonaro, ele está no caminho certo, né? Só não pode virar presidente, que senão quem perde é a gente, né? Mas enfim, deixo aqui as 3 dicas que eu tenho aqui de livros da Adélia Prado, tá? A Faca no Peito, tá? Que é de 1988, tá? 1988. Esse aqui que é de 2010, A Duração do Dia, tá? Que é do ano de 2010, também livro da Adélia Prado. E esse aqui que é mais próximo da gente, 2013, que é o Miserere, tá? Que tem essa capa aqui diferente, da Adélia Prado. Então parabéns a ela aí pelos 88 anos, né? E tomara que viva bastante ainda e produzindo, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer nossas reflexões de hoje aqui sobre os direitos humanos, tá? A gente falou um monte de coisa, quem quiser, enfim, né, ver os 3 vídeos em sequência é legal, tá? Porque aí você tem, né, você tem uma percepção melhor aqui da sequência das reflexões, porque eu não vou repetir aqui coisas que eu já falei nos 2 vídeos anteriores, tá? Então a gente parou no 19º direito, que é o direito à liberdade de expressão, que é um direito que se enquadra nessas ambivalências, né, na diversidade cultural, nas diferenças entre as culturas, o que é liberdade para uma cultura não é para outra. A própria questão das drogas, por exemplo, que a gente já discutiu em vários vídeos aqui, né? Alguns países têm a droga legalizada, liberada e, enfim, já resolveram uma série de questões ligadas a isso. Outros têm ali uma perspectiva mais moralista, não, né, enfim, não é permitido o uso livre, né, dessa expressão do uso da droga. Então, quer dizer, e esse é apenas um exemplo, tem, né, milhares de exemplos aí que podem demonstrar o quanto que esse aqui é um direito complexo, relativo e problemático, tá? Então, vamos ao 20º, né? O 20º é o direito de organizar e de participar de reuniões pacíficas, né? Isso aqui também é uma questão, porque inclusive isso está na origem das manifestações de 2013 que geraram toda aquela, né, aquela movimentação no Brasil lá. Por um lado, várias pautas interessantes e enriquecedoras e construtivas, e outras, né, por outro lado, a tentativa e a conquista, né, na verdade, de uma parte da direita brasileira de cooptar as manifestações para pautas que não tinham interesse público, que não tinham, enfim, né, nenhum tipo de conexão com um projeto de país mais amplo, e acabou gerando o quê? Um impeachment fraudulento e o verme do Bolsonaro eleito presidente aí durante 4 anos, tá? Então, quer dizer, de qualquer forma, esse direito, né, de se organizar e de participar de reuniões pacíficas
é um direito que está lá na Declaração dos Direitos Humanos e que consta também da maioria das constituições aí do Ocidente e de maneira geral, tá? Para além disso, existe também uma certa relatividade nessa ideia do que é uma reunião pacífica, porque isso também, muitas vezes você fazer reuniões pacíficas demais acaba não gerando nada, né? Então, às vezes, enfim, é interessante você fazer protestos mais veementes e tal, não significa que vai gerar violência nem nada, mas às vezes os protestos têm que ser mais veementes. Eu lembro aqui, por exemplo, dos protestos que foram feitos durante, parece que 2 meses, na porta da casa do Sérgio Cabral, aqui no Rio de Janeiro, que era governador, acusado de uma série de crimes ali, né, depois foi preso, e aquilo ali não era exatamente um protesto pacífico, né? Aquelas pessoas estavam ali xingando ele e tal, criticando, né, os desmandos que ele estava fazendo aqui no Rio de Janeiro, e enfim, é um exemplo do quanto que essa ideia do protesto pacífico, né, não é exatamente, né, uma ideia absoluta, né? Enfim, as reuniões pacíficas são legalizadas, muitas vezes você tem que exercitar a famosa desobediência civil e, enfim, ampliar o seu protesto para algo mais veemente, porque muitas vezes o contexto exige. Agora, obviamente que não é o caso, a gente peguei o exemplo do Cabral para mostrar um caso que é óbvio, que é evidente, mas tem casos em que isso acontece, né, essa veemência e essa desobediência civil acontecem para poder gerar atraso. Foi o caso da destruição do Congresso pelos golpistas aí do 8 de janeiro, e do Palácio do Planalto e do STF, que na verdade era gente que estava ali querendo, no fundo, manter um governo, enfim, catastrófico, que era o governo Bolsonaro, a partir de uma perspectiva golpista, né, sem nenhum tipo de contribuição para ampliar o país, uma coisa completamente, né, sem pé nem cabeça, baseada, na verdade, em uma perspectiva radicalmente alienada do que é o país, né? Aquelas pessoas que estão presas lá, têm a menor noção do que estavam fazendo ali, né? Enfim, estavam achando que estavam salvando o Brasil do comunismo, né? Do comunismo soviético, né? Que o Titio Olavo de Carvalho, lá da sua estupidez, né? Enfim, galopante, vomitou e essa gente acreditou. Então, quer dizer, nem sempre a desobediência, essas reuniões que superam, né, o caráter meramente pacífico, geram necessariamente melhoria para a sociedade, tá? E aí, pessoal, vamos então continuar aqui, né? Tem o 21º, o 21º é importantíssimo, tá? É um dos mais importantes. Diz o seguinte: tenho o direito de participar dos assuntos políticos do meu país. E muita gente acaba, inclusive, negando isso, né? Não, política não interessa. Quer dizer, isso é um direito garantido e, ao mesmo tempo, você não tem como fugir disso, porque mesmo que você ignore, a política interfere na sua vida diretamente. Eu lembro mais uma vez aqui os vídeos que eu fiz, já fiz uns 2 ou 3 vídeos comentando aquela visão do Pondé, né? Sobre o fato de que o pobre é de direita porque tem que trabalhar, blá blá blá, como se, né, o pragmatismo do cotidiano proibisse a pessoa de se conectar com a importância da política e tal. Então, não dá para saber o que ele pensa exatamente né, sobre isso que eu estou ponderando aqui, quer dizer, sobre a consequência disso, né? Ele está falando de um aspecto, porém, essa fala dele muitas vezes até contribui para piorar a situação, né? Quer dizer, acaba gerando de repente na pessoa uma perspectiva que é essa que muita gente que virou bolsonarista defendia nos últimos anos, que era de que, não, a política não interessa, a política não serve para nada, isso aí, cara, não presta atenção nisso aí, não. Todas as pessoas que eu conheço que diziam isso viraram bolsonaristas. Todas. Então, assim, isso é um reflexo de uma certa perspectiva do seguinte, não, política é algo que não sabe, não serve para nada, não interessa, só que a política está interferindo na vida dessa pessoa e de todas as outras. Então eu inclusive fiz vídeo aqui ponderando que, fiz até um vídeo sobre o lado bom do bolsonarismo, que é o fato de que essas pessoas que diziam isso, que política não serve para nada, político não presta, tudo é tudo ladrão, essas pessoas acordaram minimamente para o fato de que existem diferenças, caíram para o lado errado da cama, vamos dizer, né? Acordaram, mas caíram para o lado errado da cama, viraram bolsominions. Porém, já é mais do que negar a política, né? Porque num assunto, né? Numa perspectiva ali, num tema
que é fundamental para a vida de todo mundo, você dizer que ele não existe, que ele não serve para nada, é pior do que você fazer uma escolha ruim. Então, a escolha ruim já é um passo, né, um degrau acima de ficar negando algo que é fundamental, tá? Bom, então é isso, né? Esse é o 21º, tem direito de participar dos assuntos políticos do meu país. O 22º diz o seguinte: a sociedade deve me ajudar a me desenvolver livremente e a aproveitar todos os benefícios disponíveis no meu país. E aí isso diz respeito à questão do básico, né? Que é uma discussão ampla aí e que cria um antagonismo radical entre direita e esquerda, porque a direita tende a defender a iniciativa privada, portanto a sociedade, o Estado não podem ficar te dando nada, você tem que correr atrás e se vira, e se não conseguir vai morar na rua, vai, né, passa fome, dane-se, morre doente, sem hospital, não interessa, entendeu? E o pensamento da esquerda já é um pouco diferente, né? Na Europa, a maioria esmagadora dos países já superou esse antagonismo, né? E o que você tem ali é um embate muito mais entre a social-democracia, que já tem, né, independente da perspectiva, se é liberal, se é um pouco mais socialista, ele já tem a perspectiva de que esses direitos básicos são garantidos para todos, saúde pública gratuita para todo mundo, você tem lá, a Inglaterra tem, a maioria dos países tem, educação também, na França você tem ali, as escolas são basicamente públicas e gratuitas para todo mundo, enfim. E você tem num polo que aparece ali, né, de vez em quando, o que aparece de diferença disso são justamente os extremistas de direita que vão contra quem? Contra os imigrantes que estão ali, segundo eles, roubando empregos e etc. e tal. Então é um antagonismo diferente do nosso aqui, que tem uma direita radicalmente vinculada, né, à ideologia neoliberal que os Estados Unidos vendem para a gente, mas não fazem lá, e a esquerda que é mais próxima dessa social-democracia europeia, tá? Então, enfim, essa ideia de que a sociedade deve me ajudar a me desenvolver livremente e aproveitar todos os benefícios disponíveis no meu país é a questão do básico, tá? E aí, pessoal, eu chamo a atenção para o seguinte: ontem eu estava vendo um vídeo que o cara botou na internet, e aí tinha uma mulher comentando, dizendo que não, porque essa coisa de todo mundo... O cara fez um comentário inicial, que é aquele cara dos aplicativos, que eu agora não lembro o nome dele, depois eu trago para vocês aqui, e dizendo que olha, porque se todo mundo tivesse 4 coisas básicas aqui, que é habitação, comida, saúde e educação, aí esse país ia andar, não sei o quê. E aí depois aparece um vídeo de uma mulher criticando ele, dizendo que isso aí vai gerar um monte de gente acomodada, blá blá blá. O que eu percebo nesse tipo de comentário é o quanto que a direita brasileira não tem a menor noção, ninguém, assim, nenhuma dessas pessoas que diz isso tem a menor noção do que acontece na Europa. Não tem a menor noção, essas pessoas não estudam o mínimo assim, para entender o quanto que a Europa, de maneira geral, já resolveu essa questão, não discute mais isso, não fica perdendo tempo com isso. Inclusive, as poucas experiências neoliberais que acabaram caindo ali, né, e que vingaram, já foram reestatizadas, foram substituídas para além do restante dessa coisa básica, né? E o argumento dela é patético, assim, de que porque um médico, o cara é médico porque ele quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter... Então, se você dá a casa para ele, dá a comida, ele não vai querer trabalhar, né? Olha o raciocínio da mulher, né? Quer dizer, óbvio que o básico é isso, é a casa, a comida, né, a educação e a saúde. E se você não trabalhar, você não vai ter um carro, você não vai ter um computador, um celular, uma viagem para o exterior, ou o que você quiser comprar, livros, o que você quiser comprar, né? E esse é o raciocínio dessa direita brasileira, quer dizer, você não tem que dar nem o básico, se não tiver, meu irmão, vai morar na rua, dane-se, entendeu? Tem vídeo aí nos Estados Unidos, as pessoas entram no hospital, se não tiver dinheiro para pagar, jogam uma pessoa na calçada, doente, eu vi o vídeo aqui da BBC, uma senhora ali, né, com a cadeira, assim, com um andador, foi jogada na calçada, quer dizer. Então, se você olha para isso não te incomoda, então você é um verme, sinto muito, você é um verme, entendeu? Então, é um raciocínio absurdo, né? Então, esse direito 22 aqui, que fala sobre a questão da sociedade e tudo mais, os benefícios disponíveis, né?
chama atenção para essa necessidade de ponderar essa questão do básico. Ninguém pode morar na rua, ninguém pode passar fome, ninguém pode ficar doente e não ter um médico para poder tratar ali, para fazer um exame de sangue, para fazer enfim, né? Então, enfim, isso é o básico de civilidade, tá? E a direita brasileira não conhece essa linguagem, né? A gente tem que superar isso. 23, direito a ser livre, direito a trabalhar e ser livre para escolher minha ocupação, né? Isso é uma coisa que é muito comum aí, não vou nem perder muito tempo com esse direito, porque é isso aí, né? Tá? Ele é meio que autorreferente aqui, tá? Ainda que hajam também as diferenças aí culturais que a gente está ponderando aqui, certo? O 24 é interessante, ele diz: a jornada individual de trabalho não deve ser excessivamente longa e tem o direito a férias regulares e remuneradas. E isso chama de novo a atenção para a diferença entre a direita e a esquerda na América Latina, né? Você vê o Milei acabou de ganhar na Argentina e, né, enfim, né, já vai piorar tudo lá. A gente avisou, né, mas enfim. E outra, né, prometeu que ia romper com a China, romper com o Brasil, estava numa fotinha lá de joelho agradecendo o dinheiro do chinês lá, quer dizer, é um farsante, tá? Bom, então assim, essa questão da jornada individual de trabalho que não pode ser longa, tem que ter férias remuneradas, etc e tal, nem todo país é assim. A gente viu na época da Copa do Mundo, o Catar, por exemplo, uma série de denúncias lá, né? E ao mesmo tempo tem essa diferença também aí entre, né, os workaholics das Américas e o estado de bem-estar social e uma legislação trabalhista muito mais civilizada e muito mais ampla na Europa, que protege esse tipo de coisa aí, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a gente teve aí esse ano 400 e poucos casos aí de pessoas escravizadas no interior do Brasil, do país, todas elas escravizadas por direitistas, podem ter certeza disso, tá? Então, enfim, isso é importante ponderar aí também, tá? Na verdade, a grande guerra, né, entre o neoliberalismo e a esquerda na América Latina e no Brasil de maneira específica, tá? O 25º é uma espécie de deslocamento e de ampliação de tudo, aliás, de deslocamento não, de ampliação, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, quer dizer, direito às necessidades básicas, não passar fome, direito à saúde e à habitação, né? É isso, exatamente isso, que é uma pauta da esquerda, não é uma pauta da direita. A direita ganha, volta o desemprego, volta a fome, aumenta a população de rua, aumenta tudo de ruim, né? Só quem ganha dinheiro é a minoriazinha dos ricos que estão ali para poder manter essa gente lá, tá? 26º direito, direito de frequentar a escola e de prosseguir os estudos até onde desejar. Isso aqui também é uma questão importante, a educação, o Edgar Morin fala muito disso, Paulo Freire falava muito disso também, a gente tem uma discussão, Brizola tentou fazer aqui os CIEPs, que eram, né, o CIEPs é uma experiência junto com o Darcy Ribeiro, mas o Brizola já tinha até uma experiência no Sul anterior. Essa discussão dos CIEPs era isso, se você olhar a estrutura, como é que era o CIEP, era uma estrutura muito que dialogava de maneira ampla com tudo isso que está aqui na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então é importante a gente olhar para isso para poder aprender, né, e tentar fazer de novo, né, para poder chegar em alguns parâmetros razoáveis aí que já existem no restante do mundo, tá? O 27º é o direito, esse aqui é muito interessante, hein, porque de respeito a essa complexidade problemática das diferenças culturais, tá? Então, o 27º é o direito de compartilhar os benefícios das atividades culturais, artísticas e científicas da minha comunidade, tá? E aí isso aqui diz respeito, primeiro, né, quando a gente pensa na ciência, existe uma discussão ética na ciência que, dentre outras coisas, diz respeito, por exemplo, a disponibilidade dessas conquistas científicas para as pessoas via Estado, né? Então tem gente que defende que não, que essa coisa tem que ser totalmente privada, quem tem que funcionar são as empresas privadas, tal, brigando aí para poder, né? Enquanto que outras correntes defendem a importância da esfera pública, e isso é inclusive historicamente comprovado, né? Os Estados Unidos só conseguiram avançaram com o dinheiro do Estado, né? Bancando ali pesquisa. A NASA é uma instituição pública, né? A NASA é uma instituição pública que está aí, está indo para Marte, está pagando lá, enfim, está gastando, né, bilhões de dólares, e tudo isso vai gerando. A internet surgiu com o dinheiro do Estado, nos Estados Unidos e tudo mais. Então essa balela aí da direita de que não, porque a iniciativa privada é que faz o mundo caminhar, isso é uma balela completa. A iniciativa privada é importante, existe, a gente tem que incentivar isso,
Mas ficar só nisso, a gente está aí, ó, a China, há 30 anos, a China era uma economia 5 vezes menor que a do Brasil. Hoje, 30 anos depois, eles estão indo para a Lua, estão indo para Marte, e a gente está aqui e ainda não conseguiu resolver a escola pública, né? Como que eles fizeram isso? Com o dinheiro do Estado, certo? Então, enquanto a gente ficar escutando a direita, a gente não vai avançar, tá? E aí tem uma outra questão ainda nesse 27º aqui, que é, enfim, essa ideia de benefícios de atividades culturais é muito relativa, né? Eu falei para vocês aqui sobre esse livro, né, nos vídeos anteriores, tá? Que é um livro sobre direitos humanos, e tem vários textos aqui. Tem texto de uma pesquisadora chamada Débora Diniz, tá aqui na página 57. Então o texto se chama Valores Universais e Direitos Culturais. Ela está discutindo justamente a ideia do universal, né, ligada à cultura, que é muito complicada, né, porque as culturas têm as suas diferenças e tal. Ela fala, por exemplo, que ela fala duas coisas bacanas, fala várias coisas legais aqui, mas duas eu destaquei para poder falar com vocês hoje, tá? A primeira que ela fala tem a ver com a questão da tolerância, né, quer dizer, ela diz que a ideia de tolerância é um dos principais norteadores do encontro entre as diferenças entre as diferentes comunidades. Agora, se por um lado a saída encontrada foi a defesa da tolerância como estratégia de mediação para a diversidade, por outro, a defesa irrestrita da tolerância torna-se um movimento impossível de ser executado pela própria impossibilidade de tudo aceitar. É a questão de você permitir o nazismo, por exemplo, que é uma discussão aí. Os Estados Unidos, por exemplo, tem até um partido nazista nos Estados Unidos. Aí eles defendem isso aí como a partir da perspectiva de que isso aí a gente permite, mas não cresce e tal. E se crescer? Né? E se isso for também um certo efeito de um tipo de perspectiva mais ampla deles que não está nomeada como nazista, mas que de certa forma funciona assim, né? Porque a maneira como eles agem em certas guerras no Oriente Médio é quase que nazista. A maneira como Israel está destruindo a Palestina lá, a faixa de Gaza, é nazismo aquilo ali, né? Então, enfim, é uma discussão complexa e esse princípio da tolerância, e por isso que a gente chama atenção nos últimos anos para a importância de debater o Bolsonaro. Estou escrevendo um livro sobre isso também, sobre a importância de debater e refletir o bolsonarismo, porque é preciso ser intolerante com os defensores de tortura, com os defensores de ditadura. Tem que ser intolerante com essa gente, senão eles ganham espaço, daqui a pouco a gente retrocede de novo, né? Então essa é uma questão levantada por ela aqui. E a outra, que também diz respeito a essa ideia do relativismo cultural e da dificuldade da Declaração de Direitos Humanos da ONU de se universalizar totalmente, tem a ver com a questão das diferenças culturais, né? Ela fala aqui, por exemplo, né, na página 64, ela diz o seguinte, em nome dos direitos fundamentais dessa parcela inalienável e absoluta do humano, podemos intervir culturalmente, mas que princípios justificarão essa intervenção? Essa é uma discussão ligada à Declaração dos Direitos Humanos. E ela continua, em nome de que humanidade será possível traçar a linha entre o aceitável e o abominável? E ela dá um exemplo aqui que é muito interessante, ela diz: acreditou-se durante um longo período que o princípio da liberdade poderia ser esse princípio norteador. Se tivermos como exemplo a cirurgia de mutilação genital feminina, o apelo ao princípio da liberdade não nos permite avançar, pois, regra geral, a primeira que deseja ser mutilada é a própria mulher, sendo ela também quem oferece suas filhas à cirurgia. No sentido estrito da palavra, essas mulheres não são forçadas a realizar mutilação. A força cultural justifica-se, antes de tudo, pelo desejo em ser mutilada. O fato é que não é um sujeito de carne e osso quem a força a ser mutilada. Há uma inércia cultural em que o desejo individual atualiza-se. Quer dizer, e as próprias palavras que ela usa são relativas também, né? Porque ela chama de mutilação algo que uma pessoa de lá não vai chamar. Provavelmente vai chamar de outro nome, né? Então essas diferenças rituais, culturais, elas são muito complicadas e se você não trata isso com muita ponderação, né, a gente acaba avançando às vezes aonde, né, as pessoas não querem, tá? Então, enfim, isso de respeito aqui a esse direito 27 que eu acabei de ler para vocês aqui, que tem a ver com o direito de compartilhar os benefícios das atividades culturais, artísticas e científicas da minha comunidade, tá? Quer dizer, nessa ideia de cultura, deixo aqui até 2 dicas com vocês rapidamente.
mais uma vez aqui o trabalho do Stuart Hall, tá? A identidade cultural na pós-modernidade, que é o lado mais amplo disso aí, né? Tá? Mais avançado. E esse livro aqui do Renato Ortiz, Mundialização e Cultura, tá? Esse conceito de cultura é muito discutido aí também, tem muita gente boa que discute esse tema, tá? No Brasil também tem muita gente legal pensando nisso. Enfim, e é uma discussão longa aí que interfere no futuro, porque é isso aqui que a gente está discutindo no vídeo de hoje, no futuro dos direitos humanos, tá? Então, o 28, vamos lá. Deve existir uma ordem capaz de garantir e proteger os meus direitos, quer dizer, a Constituição, né, os códigos de leis e tal, e toda a discussão social a respeito disso. O 29, tenho deveres para com a comunidade, dentro dos quais minha personalidade pode se desenvolver plenamente. E aí isso aí também entra naquela discussão que a gente falou sobre a desobediência civil, né? Isso vai até um certo ponto e você pode avançar em outros até para poder acrescentar à sociedade coisas que ela não tem ou não tenha, tá? E tudo mais. E para finalizar, pessoal, ninguém, instituição ou pessoa, 30, né? Ninguém, instituição ou pessoa deve agir de forma a destruir os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Isso aí é um princípio final ali, é o último direito que diz justamente que ninguém pode lutar para que isso acabe, né? Pelo contrário, isso deve ser ampliado aí. A própria Débora Diniz diz no livro que, né, esses direitos são... esse caráter universal dele é impossível de a gente alcançar totalmente. Eu falei disso aqui nos vídeos anteriores também, mas a gente deve ter isso como algo que eu chamei também, vocês devem lembrar, de um horizonte utópico ali que a gente tem que ir perseguindo para poder atingir, né? E aí, pessoal, para finalizar, vamos à nossa reflexão específica do vídeo de hoje aqui, tá? Que é, e aí, qual vai ser o futuro dos direitos humanos, né? Existe uma ambivalência constitutiva nos direitos humanos, que é o seguinte: eles existem enquanto uma contribuição de um mecanismo multilateral que é a ONU, porque muitas vezes as instâncias locais dos países não fazem isso, né? Ao mesmo tempo, o local não vai deixar de existir, né? Vai continuar existindo, vai continuar sendo importante, está cada vez mais, né? Então é preciso que a gente pondere isso aí. Por quê? Porque quanto mais a gente precisa acessar os direitos humanos em algum lugar, como é o caso do Brasil, por exemplo, é porque o Estado não está funcionando direito, né? Nos locais onde a gente precisa chamar os direitos humanos é porque não tem Estado, ou o Estado está ineficiente, está inoperante, ou está ali poluído por gente que está ali sabotando. Então é importante ponderar isso aí, porque a gente talvez tenha que chegar num ponto em que a gente não precise mais acessar os direitos humanos, ou talvez só, né, momentaneamente. E essa é a ambivalência da questão aí, tá? É uma ambivalência que a gente pode pensar, inclusive, em conexão com a ideia das ONGs, por exemplo. As ONGs também vieram aí meio que nesse esteio, né, de tentar ocupar espaços nos quais o Estado não está funcionando. Agora, é preciso que cada localidade, cada país, cada população pense e repense seus processos para poder entender quem estão botando nos cargos públicos, nos cargos políticos, e por que essas pessoas não estão fazendo esses direitos funcionarem no âmbito mais amplo do Estado, e o que acaba gerando aí a necessidade de que, enfim, essas instituições não governamentais, né, essas iniciativas aí privadas, muitas vezes marotas e muitas vezes inoperantes, né, ocupem esse espaço, tá? Então a gente tem muitas vezes aí campanhas que, porque, né, a campanha o Lula está fazendo agora uma campanha para a galera sair da rua, isso é fantástico. Se a direita voltar, essa galera volta para a rua, né? Então é preciso pensar isso aí para poder, enfim, a gente tentar desenhar um futuro melhor para os direitos humanos e cada vez incorporar mais isso às nossas legislações e práticas locais. Desculpa. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Então o futuro dos direitos humanos é que eles diminuam, que a gente precise cada vez menos deles, né? Porque assim nos países mais desenvolvidos, isso acaba ficando ali apenas esporádico, tá? Como algo para resolver problemas muito específicos e periféricos, e tomara que a gente consiga chegar lá aqui no Brasil. Então o nosso futuro é para a esquerda, certo? Sempre em diálogo aí com o que existe de bom na direita e tal, mas o futuro do Estado é na mão da esquerda, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo do canal aí, grande abraço, tamo junto, fui!